Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma 9ª morte em decorrência da dengue. Professores da rede estadual de ensino dão início à paralisação por reajuste salarial. Na edição desta quarta-feira a gente mostra também. Polícia Rodoviária Federal apreende tabletes de pasta base durante fuga em alta velocidade na BR-365. 2.000 doses da vacina tríplice viral devem ser aplicadas em Patos de Minas. Levantamento mostra que casos de Covid continuam regredindo. Patos de Minas deve ter queda na temperatura nos próximos dias. Tempo frio aquece vendas de produtos no comércio patense. As dicas para os cuidados com a pele no inverno para evitar agravamentos. Mais de 130 novos instrumentos começam a ser utilizados no Conservatório Municipal. O RT treina com foco na partida contra o Betim. E família com 8 pessoas passa por dificuldades em Patos de Minas e faz apelo em busca de ajuda. Destaques do NTV News, que começa a partir de agora. A Polícia Rodoviária Federal localizou, durante fiscalização de trânsito na BR-365, 3 tabletes de pasta base de cocaína. O material estava em uma sacola que foi arremessada de um veículo em meio à fuga em alta velocidade pela rodovia, inclusive pela contramão. Um dos ocupantes do carro foi localizado horas depois pela PRF. Admitiu estar nessa fuga e ele foi levado para a delegacia de plantão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A igualdade salarial entre mulheres e homens é obrigação há 80 anos no país. Mais uma nova lei sancionada esta semana traz regras mais rígidas para controlar e punir esta injustiça entre gêneros. As mulheres são a maioria da população, do eleitorado, e são responsáveis por chefiar mais da metade dos lares brasileiros, mas recebem, em média, menos de 80% do salário pago aos homens. Só porque é mulher tem que ganhar menos? Não, tem que ganhar o mesmo tanto, fazer o mesmo serviço. A Lei da Igualdade Salarial, sancionada pelo presidente Lula, pode mudar essa realidade. O texto aumenta em até 10 vezes a multa para quem descumprir a lei e é dobrada em caso de reincidência. As novas regras prevêem que empresas com 100 ou mais funcionários devem fornecer relatórios semestrais sobre salários que permitam comparar quanto ganham homens e mulheres e critérios de remuneração. Infratores deverão criar planos para acabar com a desigualdade junto com os sindicatos e representantes dos trabalhadores nas empresas. E se as medidas não forem tomadas, será aplicada multa administrativa no valor de até 3% da folha de pagamento. Quando você tem a responsabilidade de mostrar para a sociedade como que estão os salários dentro da sua empresa, já muda completamente. Quando, além disso, você sabe que você vai ser penalizado por perpetuar diferenças entre homens e mulheres, principalmente olhando para salário, então a resposta vai ser mais rápida ainda. A obrigatoriedade de paridade salarial entre homens e mulheres é prevista na Constituição e pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, desde 1943, ou seja, há 80 anos. Mas nada disso até hoje impediu que as mulheres ganhassem menos. A questão agora é se a nova legislação vai ser cumprida com a promessa feita pelo governo de uma fiscalização mais rígida. Se aquilo denota uma diferenciação salarial injustificada ou não, é uma análise profunda. Você vai ter braço para essa fiscalização? Primeira coisa, Quantas empresas tem no Brasil? Também serão disponibilizados canais específicos para denúncias de discriminação salarial. Se a gente não está em cima, empurrando, futucando, não resolve não. Acho que precisa ter meios e muito fáceis do empregado encontrar de pedir uma fiscalização daquele caso em específico, sabe? Depois do intervalo aqui no News, 2.000 doses da vacina tríplice viral devem ser aplicadas em Patos de Minas. O levantamento mostra que casos de Covid continuam em queda. E Patos de Minas confirma a 9ª morte em decorrência da dengue. Neste bloco a gente fala sobre saúde, E o número de mortes por causa da dengue continua subindo em Patos de Minas. Agora já são 9 óbitos confirmados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.
Desde o início do ano, em Minas Gerais, 237.710 casos e 139 óbitos resultantes da dengue foram confirmados no estado. 52.591 casos e 29 óbitos foram confirmados de chikungunya e 34 confirmações sem óbitos foram reconhecidas no estado em relação ao Zika vírus. As informações são do boletim epidemiológico publicado no dia 3 de julho pela Secretaria de Estado de Saúde. Nós agora estamos no final da epidemia de dengue, né? Mas vale ressaltar que ainda traz muita preocupação também, né? Esse ano nós tivemos um aumento significativo do número de óbitos, né? Que causa para nós uma grande preocupação no sentido de que as pessoas também têm que procurar a assistência o mais rápido possível para que o tratamento seja, né, o melhor possível para minimizar os riscos de agravamento da doença. De acordo com o encarregado de Informações e Estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde, Erivaldo Rodrigues Soares, o número de casos notificados no acumulado de 2023 é de 11.119. Além disso, mais um óbito foi confirmado em Patos de Minas e o município já soma 9 pessoas mortas em decorrência da doença viral. Foi bem atípico em relação aos anos anteriores, né? Mas assim, o município está acompanhando a tendência do Brasil como um todo, né? Tanto dengue quanto chikungunya, nós tivemos uma situação bem atípica no sentido de extrapolamento do número de casos, no sentido de extrapolamento do número de óbitos. Por chikungunya, nós não tivemos óbitos, né? Mas infelizmente por dengue nós estamos aí com esses números bem expressivos. Além dos cuidados básicos que consistem na eliminação dos focos de água parada, em que o mosquito do Aedes aegypti costuma se reproduzir, é essencial para o controle da doença que as pessoas sintomáticas procurem por atendimento médico o mais rápido possível. A gente pede para a população procurar o seu serviço de saúde de referência, né, logo no início dos sintomas. Quais são esses sintomas básicos? Febre, dor de cabeça, mialgia, dor no corpo, dor nas articulações, náuseas, vômitos, né? Então procure seu posto de saúde, né, para que a gente possa elucidar o caso e então entrar com o tratamento mais precoce possível, no sentido de estar minimizando o agravamento da doença, no sentido também de estar orientando a população em relação aos sintomas de agravamento da doença. Com 2.000 doses disponibilizadas, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a escala de vacinação da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. De acordo com a escala de vacinação divulgada pela Prefeitura Municipal, a vacina tríplice viral irá acontecer de segunda a sexta, das 6 às 18 horas. Serão disponibilizados 2 frascos para cada unidade de saúde, contendo 10 doses em cada frasco. Às segundas-feiras, as vacinações acontecem nas unidades Alvorada e Jardim Paulistano. Nas terças-feiras, Alto da Colina e Cristo Redentor. Nas quarta-feiras, Ipanema e Jardim Paraíso. Às quintas-feiras, Guanabara e Novo Horizonte. E nas sextas-feiras, Sorriso, Várzea e Panorâmico. A tríplice viral é uma vacina que previne, né, contra o sarampo, cachumba e a rubéola. Ela é aplicada na rotina das crianças, né, e dos adultos. As crianças elas tomam com 12 meses, né? Então com um aninho, quando completa um aninho, toma uma dose, e com 1 ano e 3 meses toma mais uma dose. E o adulto até 29 anos ele tem que ter 2 doses. Se ele não tiver, ele completa esse cartão, ou de 30 a 59 ter pelo menos uma dose da tríplice viral. O público-alvo são crianças de 1 ano e 1 ano e 3 meses e adulto com 2 doses já aplicadas. A gente teve que fazer uma escala, né, para aplicação da tríplice viral, porque nós recebemos uma quantidade menor do estado dessa vacina. E após aberta, a validade dela é de apenas 8 horas.
Então, para a gente não ter desperdício de doses, ela vem com 10 doses o frasco. Para não ter o desperdício de doses, né, e faltar para a população, a gente centralizou em algumas unidades de saúde e fizemos uma escala de segunda até sexta-feira, de 8 às 16 horas para aplicação da tríplice viral. Foram destinados ao todo 200 frascos para Patos de Minas, ou seja, 2.000 doses disponíveis. Cada uma das unidades serão 2 unidades que podem abrir por dia. Cada uma pode abrir 3 frasquinhos no dia. Então nós temos uma média de 60 doses por dia para ser feita na cidade, ao longo do mês de julho, né? No mês de junho a gente tinha recebido até um pouquinho menos. A gente estava então poderia abrir só um frasquinho, nós tivemos alguns problemas com relação a isso, mas pelo menos não teve perda de doses, né? Já que tem uma quantidade menor vindo. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que o primeiro semestre de 2023 apresentou baixa nos casos de Covid em Patos de Minas em comparação ao mesmo período de 2022. Os últimos 6 meses comprovam que houve um recuo na confirmação de casos de Covid-19 em Patos de Minas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os números mostram que no mesmo período do ano anterior foram registrados 16.201 casos da doença respiratória, além de 46 mortes. Neste ano, o número de casos registrados foi 15 vezes menor, com 904 confirmações e 7 mortes pela doença. Nós tivemos uma grande diminuição aí do número de casos. No mês de junho, nós tivemos 20 casos positivos. Infelizmente, tivemos um óbito no mês de junho. O último óbito que nós tivemos foi no final do mês de março. Então, nós passamos praticamente 3 meses sem óbito. E agora, no mês de julho, nós já estamos aí com um óbito também, infelizmente, né? Essas pessoas que foram a óbito nesses meses de junho e julho são pessoas já mais idosas, com comorbidades, com agravantes que, infelizmente, levaram essas pessoas a óbito. Em maio deste ano, a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da pandemia, o que, no entanto, não coloca fim nos cuidados de higiene sanitária e nem na necessidade de se vacinar para manter a doença, que ainda é uma ameaça, longe das pessoas, como afirma o encarregado de informações e estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde, Erivaldo Rodrigues Soares. A importância da imunização e da notificação dos casos para a epidemiologia, que para nós na Secretaria de Saúde, né, é que vai trazer o que nós estamos tendo de realidade da doença, né? A vacinação vai fornecer a proteção para a população, né? Quem tiver aí com alguma dose pendente da vacina, procure seu posto de saúde, né? Mesmo porque agora, nessa época do ano, as doenças respiratórias, a frequência delas aumenta muito, né? Devido ao clima frio. E a gente sabe que, né, a Covid-19 entra, né, nessa estatística aí de doença respiratória e que, logicamente, vai causar preocupação para os serviços de saúde, né, para assistência aos pacientes, para que a gente possa estar enfrentando a doença da melhor forma possível. A seguir, tempo frio aquece vendas de produtos no comércio patense. As dicas para os cuidados com a pele no inverno para evitar agravamento. E Patos de Minas deve ter queda na temperatura nos próximos dias. Apesar da grande amplitude térmica diurna, as temperaturas permanecem amenas, com indicativo de queda nos próximos dias em Patos de Minas e região. Céu claro, com sol, mas o clima frio se mantém. A condição bastante característica do inverno permanece neste mês de julho, com temperaturas em baixa. O climatologista Adalberto Vieira explica quais são os fatores que favorecem a continuidade desta friagem. Primeiro porque os raios solares estão inclinados em relação à nossa latitude, e isso tem dificuldade de aquecer a Terra. Se tem dificuldade de aquecer a Terra, a tendência é ficar um pouco mais frio. O que caracteriza esse inverno para esse momento que nós estamos vivendo? Sobre o Brasil central como um todo, nós temos uma grande massa de ar sujeita a uma alta pressão. O que significa isso? A alta pressão, a massa de ar é descendente na atmosfera.
Ou seja, ela desce das camadas mais altas até as camadas próximas à Terra. Quanto mais alto, mais frio. Então essas massas de ar normalmente trazem frio. Normalmente isso acontece durante a noite, durante o dia nós temos massa de ar ascendente. Nesse momento nós temos uma concentração, uma quantidade de massa de ar descendente maior do que ascendente. Por isso nós sentimos normalmente mais frio na parte da manhã e durante toda a noite. Mas se já está frio para você, então fique atento, porque a previsão é de possível queda na temperatura ainda esta semana. Nos próximos dias, nós podemos ter a entrada de massa de ar que pode mudar um pouquinho esse cenário. Mas é característico da estação de inverno. Nós temos manhãs frias, tarde com pouca nebulosidade, por isso radiação alta, e umidade relativa do ar baixa. Então é extremamente importante. Para os próximos dias, nós esperamos que isso se mantenha com temperaturas que podem chegar inclusive mínimas de 8 graus por esses próximos dias ainda, devido à massa de ar descendente da atmosfera. Pois é, esse frio todo ajuda na venda de produtos no comércio patense, com uma expectativa de crescimento acima da registrada no ano passado. Agasalhos, cobertores, cachecóis e luvas tornam-se os queridinhos dos consumidores. Lojas que são especializadas nesse tipo de produto têm um aumento considerável de público, tanto fisicamente quanto online. Tem algumas notícias que a gente vê aí que a projeção pode ser entre 10% a 15% em relação ao ano passado, de aumento aí nas vendas, porque tem uma projeção de fazer um pouco mais de frio, Então, assim, cada tipo de negócio, ele é influenciado também de alguma forma, E quanto aí mais frio, alguns produtos mais frios. Essa semana mesmo, eu dei um pulo no shopping no final de semana e eu já vi que já tem muitas lojas, inclusive de marcas, já fazendo liquidação de inverno. Porque tem que aproveitar também, esse frio para poder colocar o estoque para fora também, Porque se passa o frio e você fica com estoques, pode ser um prejuízo, muito grande. Em Patos de Minas, os comerciantes já começaram a sentir a diferença nas vendas e adaptaram seus estoques para receber o consumidor que está em busca de fugir das baixas temperaturas. Normalmente, as vendas do inverno acontecem realmente quando as pessoas sentem que o frio realmente chegou. E nos últimos dias a gente tem percebido isso, A procura aumentou bastante, Tanto masculino quanto feminino tem saído bastante, graças a Deus. A venda melhorou muito durante esse período que está mais frio em nossa cidade. Está sendo bem bom para nós, comerciantes. Aqui na loja a gente tem tido muita saída de roupas de inverno e roupas também para as festas juninas, A temporada boa agora para se vender. Com essa mudança no clima, muitas pessoas acabam saindo menos de casa, o que merece uma atenção especial dos comerciantes para fazer com que os produtos e promoções cheguem até o consumidor final. É muito importante estar atento ao comportamento do consumidor, do cliente nesse momento. No inverno as pessoas procuram estar mais tempo em ambientes fechados. Então, se a sua loja, o seu comércio, ele está na rua, por exemplo, não está dentro de um shopping, isso pode influenciar, à medida que as pessoas preferem estar em lugares mais fechados. Se você tem uma loja que ainda não tem uma loja online, que isso ainda pode acontecer, Hoje quase todo mundo aí já está no comércio online, mas muita gente ainda não. Então as pessoas preferem às vezes evitar sair de casa. Então é importante ter aí esse serviço de entrega também para poder beneficiar aí os consumidores durante esse período aí de frio. Além do trabalho online, é necessário adotar outras estratégias que podem atrair os compradores. O sucesso nesse período depende da capacidade de compreender as necessidades dos clientes e inovar nas propagandas e preços.
Normalmente, né, a gente coloca preços bem mais abaixo, né, porque a gente sabe que são peças que têm saída nesse período do ano, né. Então a gente sempre dá um desconto especial, traz variedades, né, que atende aí vários estilos, vários gostos, né. Tem modas mais senhoril, modas mais juvenil. Então é essa tendência. Aqueles produtos também com mais para o frio mais intenso, né? Outros mais leves. Então a gente realmente tem uma variedade para atender a todos os gostos e necessidades aí. Tem que se proteger, né? E com o tempo frio, o risco de desidratação na pele é maior, podendo provocar problemas de saúde. Então é bom ficar de olho nas dicas dos especialistas para evitar agravamentos. Com a baixa transpiração corporal devido ao clima frio, o ressecamento da pele retorna como um dos cuidados essenciais das pessoas durante a estação mais gelada do ano. A umidade do ar cai muito e essa umidade do ar ela reflete também na pele. Então a primeira coisa que acontece conosco é o ressecamento da pele, né? Pela própria ação do tempo. Depois, nessa época também, nós costumamos tomar banhos muito quentes, né? Porque está fazendo frio, então nós vamos esquentar no banho. Então, o banho quente, o banho demorado e também o uso da bucha na hora do banho acabam aumentando o ressecamento da pele. Esta dermatologista explica quais são os problemas causados pela desidratação da pele. O ressecamento, ele traz algumas consequências. Então, ele faz a pele ficar coçando, a coceira acaba abrindo ferimento na pele e abre as portas, né, de entrada para várias coisas, bactérias, então infecções, para as alergias. Então é muito comum, principalmente em pacientes que têm a pele mais sensível, os idosos, as crianças, aumentarem as dermatites nessa época do ano também. A gente tem o hábito de tomar banhos mais quentes, mais demorados, isso acaba com a nossa barreira de proteção. Então a hidratação ela tem que ser constante, usar mesmo assim o protetor solar, por mais que o tempo esteja frio, o sol, né, na volta ali da tarde está quente, uso de lâmpadas também, tem que se proteger, hidratar bastante a boca, que ela resseca, tem uma linha muito grande de hidratante labial com fator de proteção solar também e sempre usar aqueles hidratantes específicos para o seu tipo de pele. A farmacêutica Aline Severo conta que além dos protetores solares, os produtos mais vendidos para a pele nesta época do ano são os hidratantes. Hidratante próprio para a pele, com ácido hialurônico, com vitamina C, que causa também um rejuvenescimento da pele. Além daqueles hidratantes para a boca, hidratante Nivea, Bepantol, né, e toda a linha corporal também. Como que nós conseguimos hidratar a pele? Primeiro, evitando banhos quentes demais, evitando banhos demorados demais e não usando bucha na hora do banho. Logo em seguida do banho, se possível com a pele ainda úmida, nós devemos usar um hidratante um pouco mais espesso, então preferir os hidratantes em creme, logo em seguida do banho. Beber muita água, se alimentar de forma adequada, tudo isso influencia na hidratação da pele. E por mais simples que o ressecamento da pele possa parecer, Nara Vieira faz um alerta sobre as complicações que a condição pode trazer. A gente chama de dermatites ictiosiformes, né? Que são as dermatites pela pele seca. Nós começamos a coçar, aquilo vai começar a ferir, a pele acaba sofrendo um fenômeno para defesa, que a gente chama de liquenificação, a pele fica um pouco mais espessa no lugar, e esse espessamento aumenta a coceira. Então vira um ciclo vicioso, né? Se nós não cuidarmos da hidratação da pele, realmente nós podemos desenvolver muitas dermatites. Em caso do surgimento de algumas dessas complicações, o ideal é consultar um dermatologista imediatamente. E se cuidar. Por falar no assunto, vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar fica em 30%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 9 e máxima de 24 graus. Em Presidente Olegário, variação de 10 a 25 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 8 a 23. Em João Pinheiro, de 11 a 26 graus. E em São Gotardo, mínima de 8 e máxima de 21 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, mais de 130 novos instrumentos começam a ser utilizados no Conservatório Municipal.
E você vai ver que a URT treina com foco na partida contra o Betim para o jogo de sábado. Mais de 130 novos instrumentos adquiridos por meio de convênio entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Funarte foram entregues ao município em 2021. E agora, finalmente, começarão a ser utilizados. Os novos instrumentos foram disponibilizados por meio do projeto Música para Todos da Funarte, ainda em 2019. Em 2021, eles chegaram até o Conservatório de Patos de Minas, porém continuaram guardados devido à pandemia e logo após a reforma no conservatório. Os instrumentos estão sendo utilizados nas aulas e há ainda os que estão guardados. Nossos instrumentos aqui, até então, já estavam muito antigos. Tinha instrumentos da época da inauguração. O conservatório vai fazer 30 anos daqui uns dias. E tinha alguns instrumentos que necessitava de mais de reparo, de muito conserto, e faltavam alguns, para inteirar o nosso quadro de instrumentos aqui. Os instrumentos chegaram no fim de 2021, em plena pandemia, e ficaram guardados, estão guardados vários deles ainda, e em 2022 o conservatório entrou em reforma, ficando assim um ano ainda em atividades online. E agora que a gente que voltou desde maio para cá, a gente começou a usufruir um pouco desses instrumentos. São vários instrumentos e tem instrumentos, eu tenho instrumentos que eu não tenho nem noção que tem, porque veio instrumentos convencionais, veio violão, viola caipira, guitarra, veio baixo, amplificadores, veio até instrumentos de banda mesmo, com bombardino, clarinete, saxofone. Então, tá uma variedade muito grande e que vai atender os nossos alunos e a comunidade em geral. De acordo com o diretor do conservatório, os instrumentos estão disponíveis para mais de 800 alunos. São instrumentos de uso exclusivo da instituição, que auxilia. O aluno, às vezes, não pode trazer o instrumento dele, ele tem um instrumento aqui para poder usufruir, para poder estudar aqui. Vai ser dessa forma que eu acho que é bem interessante. Em novembro, há a previsão de abertura de novas vagas para o conservatório. Todo mês de novembro são abertas as inscrições para novos alunos. Ainda não decidimos a forma como serão feitas essas matrículas, que vão ser por sorteio ou por audição, a gente ainda não decidiu. Mas é de tradição, todo mês de novembro abre as inscrições para o conservatório. Então você que ainda quer aprender um instrumento, quer participar com a gente aqui, fica de olho no mês de novembro, a gente estabelece, geralmente é na segunda quinzena de novembro, e a pessoa está aberta e fica à vontade. A partir de 8 anos de idade, fique à vontade para poder participar e estudar. Vale lembrar também que tem oficinas de violão que está acontecendo agora, tem os testes do coral, um coral infanto-juvenil, coral adulto, que esses correm no decorrer do ano. Mas as matrículas para quem quer realmente estudar música, aprender um instrumento, é a partir de novembro. A quarta-feira foi de treino para o elenco da URT, que continua na preparação para enfrentar o Betim no sábado em Patos de Minas. Foi com a goleada de 4-0 sobre o Boa Esporte Clube em Varginha que a URT alcançou a liderança do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nós fizemos uma excelente partida lá em Varginha. As chances que a gente conseguiu criar, fomos felizes em conseguir converter a maioria delas, Então, os atletas vêm mais confiantes, vêm mais otimistas, Mais focados ainda no trabalho e principalmente no acesso. Então, foi uma vitória que nos coloca ali na liderança, na rodada, do hexagonal final. Então, assim, é importante, muito importante, porque a gente está sempre nessa zona aí de acesso entre os dois primeiros colocados. Então, vai ser um jogo difícil agora contra a equipe do Betim. É uma equipe muito bem treinada, equipe muito qualificada, e a gente precisa estar atento aos erros que a gente tem cometido nas últimas partidas para poder estar ajustando. Então, a semana tem sido muito em prol disso daí, de ajustes de erro, mas também entender que a equipe do Betim vem de alguns jogos sem vitória, então buscar os pontos negativos que tem apresentado nos jogos para que a gente possa explorar e sair com mais 3 pontos dentro de casa. Apesar do resultado positivo, 2 jogadores-chave da equipe ainda estão se recuperando de lesões, afirma o técnico Igor
Igor Guerra. O Robinho ainda não está 100%, mas tem aos poucos, né, conseguido alguma minutagem dentro de treino, né, nos treinamentos, no dia a dia. Não tem feito os treinos completos, mas tem feito parte dos treinamentos. Então a expectativa é que ele consiga se recuperar, né, e mesmo que não tenha condições de ir para o jogo de titular, que ele pelo menos possa estar indo no banco para poder nos ajudar, mas só até sexta ali mesmo, dependendo de como ele estiver se sentindo, que a gente vai poder ter um respaldo quanto a isso. E tem o João, zagueiro, que teve 2 torções no último jogo, né, ainda no primeiro tempo, e saiu no intervalo da partida. Esse ainda é dúvida também, mas a gente conta aí que com a recuperação o mais rápido possível, para que a gente possa contar o quanto antes com esse atleta também. Há 8 rodadas para o fim da disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a URT se prepara para enfrentar o Betim. A partida irá acontecer neste próximo sábado, às 15h30, aqui no estádio Zama Maciel. Para o treinador Igor Guerra, a participação da torcida é de extrema importância. Toda equipe, quando tem torcedores que apoiam do primeiro ao último minuto, né, consegue ter um desempenho favorável, né, mesmo quando a equipe, né, tá em momentos de dificuldades na partida, com o apoio da torcida, a gente consegue ganhar ânimo, assim como também, né, a torcida para botar pressão nos adversários, né, aquela vaia que sempre dificulta tecnicamente, né, a equipe adversária. Então a gente conta com a presença de todos os torcedores, né, para que a gente lote aqui o estádio, consiga a maior renda de público aí na competição, né, para que possa nos ajudar e que a gente possa também aqui, né, já sair com essa vitória para o torcedor. Sábado, a partir das 15h, tem jogão de bola na tela da NTV. O RT e Betim. É o Trovão Azul jogando para manter a liderança do campeonato. Torcedor, vá ao estádio Zama Maciel. Telespectador, assista ao vivo pela NTV, canal digital 8.1, com narração de Gui Boaventura, comentários de Odair Cardoso e reportagens de Diego Natanael. Neste sábado, ao vivo pela NTV. NTV, é aqui que a gente se vê. Não perca, né? A gente mostra tudo para você no sábado aí, com a nossa resenha antes e após o jogo aí, falando dessa partida, né? Fazendo um pré-jogo para você meia hora antes da partida, e depois a gente, né, vai estar aí repercutindo todos os lances e os melhores momentos aí também desse jogo entre o RT, o líder, né, do hexagonal final, e que enfrenta o Betim no sabadão. Não perca não, aqui na tela da NTV. Em instantes, a gente mostra uma família com 8 pessoas que vem passando por dificuldades e que está pedindo ajuda. E ainda, professores da Rede Estadual de Ensino dão início à paralisação por reajuste salarial. Uma família de Patos de Minas vem passando por dificuldades e faz apelo em busca de ajuda. Falta de tudo, até alimento. São 8 integrantes de uma mesma família que residem na mesma casa, no bairro Jardim Aquários. O sustento da família vem de um salário mínimo, mais alguns serviços informais. Pouco que doa, aí faz um bico ali que nem eu faço, outro ali, e o pai dela ajuda de vez em quando. É uma situação complicada. Isso. Há quanto tempo que tá desse jeito? Tem um tempinho já. Desde que nós vamos morar aqui com eles aqui, aí tá nessa dificuldade. A Tainá está grávida, no 7º mês de gestação. Eu também passo por essas gestação, né? Preciso de um berço, de umas fraldas para neném, uma cama emprestada, né? Eu preciso de uma cama. A cama que ela tem é emprestada, um fogão emprestado. Até o guarda-roupa tá quebrado, né? Que eu preciso de um guarda-roupa, de cesta básica para comer. Eu cozinho na fornalha de lenha, não tem fogão, não tem botijão. Então falta mantimentos básicos. E com relação à conta de água e luz, consegue manter ela em dia mesmo assim? Tem dia que sim, tem dia que não. Agora tem uma de luz que já está atrasada, uma de água que chegou. Aí vai indo aí para ver se consegue pagar. Tainá, como vocês fazem para poder se alimentar? Uai, tem vezes que a minha mãe ajuda nós, né? E às vezes também somente através dessas ajudas que vocês conseguem se alimentar durante o dia? Só tanto do dia, né? Tem a cesta daqui que os povos doam. Aí vai, busca e traz. Aí
dá para ajudar. Para poder ajudar os familiares, pode entrar em contato com o número 34 99671 5401. Falar com Tainá. Ajuda o que puder, né? O que puder doar aí tá bom. Ajudar nós aí. Tanto com dinheiro, tanto com mantimentos. Isso, com dinheiro, com mantimento, que dá para ajudar. Vamos colocar na tela novamente o contato da família para que você que pode, né, dar alguma ajuda, tá aí na tela. Ó, a família está precisando aí de alimentação, precisando aí de apoio neste momento. Para as doações, o contato é o 996715401 e falar com a Tainá. Portanto, se você puder ajudar, está aí o contato na tela para que você colabore com essa família que tem tido dificuldades de se manter, inclusive com a falta de alimentos. Teve início hoje uma paralisação de professores da rede estadual de ensino que vai até sexta-feira. A categoria tenta pressionar os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela aprovação do projeto de lei que trata do reajuste salarial da educação. Aqui ao meu lado está o Ricardo, que é coordenador geral da Sindiúti, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa paralisação. Ricardo, para a gente iniciar, ao que se deve a paralisação e qual o objetivo dela? Bom, inicialmente nós tínhamos aí, na quinta-feira passada, uma audiência na Assembleia Legislativa, onde ia ter o julgamento, na verdade a votação em segundo turno do reajuste salarial da educação de 12,84%. Aí, com o governador tendo uma manobra junto aos seus aliados na Assembleia Legislativa, queria colocar em votação também o regime de recuperação fiscal, ou seja, condicionar a votação do regime de recuperação fiscal com a votação do reajuste salarial. Isso foi ao longo desse dia, na quinta-feira, tentaram reverter essa situação. Primeiramente, votar o reajuste salarial, depois, né, ter a votação aí do regime de recuperação fiscal, que era o RFA, que é necessário para ter a implantação do regime de recuperação fiscal. Como não houve a votação, então ficou em aberto. Então nós convocamos do Sindiúti, a direção estadual do Sindiúti convocou essa paralisação para o dia 5, 6 e 7, foi informado também o dia 7, né, porque nós teríamos esse período para votação na Assembleia Legislativa. Então, o presidente da Assembleia Legislativa deu a informação que vai ser colocada amanhã em votação. Agora, nós não sabemos se realmente vai ocorrer o que aconteceu na quinta-feira passada. Se vai ter a votação, se o governo também vai querer atacar a educação aí, não tendo a votação, querendo votar o regime de recuperação fiscal. E você já tem aí os dados de quais instituições aqui em Patos aderiram à paralisação? Como foi uma convocação assim, muito rápida, nós não tivemos condições de ir de escola a escola, porque nós abrangemos uma região muito grande, não só Patos de Minas, mas toda a região que vai até Santa Rosa da Serra, Vazante, Guarda-Mor e também São Gonçalo do Abaeté, mas nós informamos nas redes sociais para todos os trabalhadores, nós temos grupos, informamos então dessa paralisação que ocorreria hoje, amanhã e sexta-feira, né? Foi estendido até sexta-feira, porque nós estaremos lá em Belo Horizonte amanhã. Então, nós não temos o quantitativo de pessoas que aderiram à paralisação, mas sabemos aí que a adesão é importante, uma vez que o governo fica sabendo quantas pessoas aderiram a essa paralisação, e aí nós temos aí que fortalecer esse movimento para que realmente haja a votação no segundo turno e que a educação não saia mais uma vez sem o reajuste que é devido, né, do governo. O governo nos deve muito mais que isso, né? O ano passado teve um reajuste salarial através do Fundeb de 33% e ele não deu esse reajuste a toda a categoria. Agora, novamente, informa, né, passa para a Assembleia votar um valor de 12,84%, que é inferior ao valor do piso nacional da educação. E para a gente finalizar, vamos fazer uma conscientização para a população da importância desse tipo de ação para fortalecer a classe dos professores? Sim, nós temos que fortalecer a educação. Acho que a educação unida, ela é gigantesca, né? Uma categoria muito forte. Nós temos o sindicato mais forte aí do estado de Minas Gerais, o maior sindicato do estado de Minas Gerais, e nós temos que ser sempre atuantes na forma de ser combativo aí aos ataques da educação. Nós sabemos que a implantação
implementação do regime de recuperação fiscal, não só para a educação, mas também para todas as categorias dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, é um desastre, né? Nós ficaremos aí 9 anos com o nosso salário congelado. Então, sem reajuste e implementação do regime de recuperação fiscal, sem dúvida alguma, é um ataque, uma afronta à educação e a outros servidores. Então, nós temos que nos unir agora para que seja colocado realmente em votação e que se vote amanhã o reajuste da categoria. Então, nós convocamos aí todos aqueles que não aderiram a aderir a essa paralisação nossa, que é de extrema importância para toda a categoria, uma vez que vai amenizar aí os problemas aí financeiros que toda a categoria tem. Nós temos ASBs que recebem menos que um salário mínimo e continua recebendo. Com essa a gente encerra a edição de hoje. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite e até amanhã.